Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Ribeiro e hoje nós vamos trabalhar aqui um assunto que foi discutido na nossa última aula, aí a turma de Santos da FGV, do MBA em Gestão Empresarial. Bom, nós falamos no nosso último encontro sobre a necessidade de transpor tanto o lucro como os componentes principais desse indicador. Vamos separá-los aí em receita e custo, numa linha do tempo, que a gente convencionou chamar de fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa vai mostrar, através da combinação de outros indicadores, que não necessariamente receita e custo estão no mesmo ponto do tempo para proporcionar o indicador lucro de uma forma temporal sincronizada. Isso é natural que aconteça por uma característica da forma que é utilizada para a contabilização dos indicadores, tanto de receita como de custo, que é o regime de competência. Então, ao posicionarmos esses indicadores na linha do tempo, a gente consegue perceber, por exemplo, quais são as reais necessidades de capital de giro de uma empresa. Então vamos pegar um exemplo que a gente já discutiu em sala de aula. Esse é um material complementar ao material que vai para vocês também, textual, ok? Então vamos lá. A nossa linha do tempo, eu vou trabalhar com os mesmos valores que a gente usou em sala de aula, tinha o seguinte raciocínio. O momento zero era o momento da compra da matéria-prima. Deixa eu tirar a câmera aqui para ajudar um pouquinho na visualização. Então, a compra da matéria-prima marcava o momento zero. Depois da compra da matéria-prima, a empresa processa essa matéria-prima, gera um produto, vende esse produto. Então, todo esse período do processamento ou da compra da matéria-prima, processamento, produção e venda do produto acabado, gera um prazo chamado prazo médio de estoque. E depois da venda ainda há um outro prazo entre a venda e o recebimento, que é o prazo médio de recebimento, PMR. Então, nesse fluxo de caixa, a nossa receita fica posicionada no tempo como a soma do prazo médio de estoques com o prazo médio de recebimento. Isso a gente chama de ciclo operacional. No nosso caso, a receita era de R$1 milhão no nosso cenário inicial. R$1 milhão era o valor da receita. Essa empresa tinha 30 dias de prazo médio de estoques. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Então, PME igual a 30. O PMR também é 30. Então, a soma desses dois dá 60 dias. O que isso quer dizer? Que entre comprar, produzir, vender e receber, essa empresa demora, em média, 60 dias. Essa empresa também tinha 30 dias como prazo médio de pagamento. O que isso significa? Que da compra da matéria-prima até o momento que o custo ou a despesa acontece, nós temos 30 dias. E nesse caso, 70% dessa receita de R$1 milhão eram custos e despesas operacionais. Então, nós temos aqui R$700 mil. Acontece que pagar é uma coisa que acontece primeiro e receber é uma coisa que acontece depois para essa empresa aqui especificamente. Então, para que a gente possa comparar essa situação, aqui é 700 mil e não 70 mil, para que a gente possa comparar essa situação de receita com a situação de custo, economicamente falando, nós devemos trazer tanto a receita, tanto o custo de 700 mil, como a receita de 100 mil para a data zero. E aí a gente utilizou a ideia da calculadora financeira. E a calculadora financeira, sem spoiler aqui, serve para a gente atualizar esse valor do dinheiro no tempo. Então, o custo, por exemplo, é um valor futuro. Então, a gente coloca 700 mil, valor futuro, que é o FV da teclinha. Aqui a gente estava considerando uma taxa de juros de 5% ao mês,
Então, 30 dias, que é o período de tempo que esses 700 mil vai voltar, é um mês. Então, 5 é o I. E um mês é o nosso tempo, um N. Nós lançamos 3 informações, futuro, taxa e tempo, e vamos pedir o valor presente, que é o PV. Utilizando a calculadora, a gente vai chegar nos seguintes resultados. Vamos lá para a calculadora. Então, calculadora financeira, 12C, nós temos 700 mil FV, 5 I, 1 N, e aí a gente pede o PV. 666.666,67. Vamos desconsiderar o sinal, que é só uma questão de fluxo de caixa aqui. Então, voltando aqui para a nossa lousa, nós temos essa receita a valor presente como 666,67 centavos. Agora a gente faz a mesma coisa com o valor da receita. Então, o valor da receita é 1 milhão, que é o valor futuro, FV, 5 continua sendo a nossa taxa, 5I, 1N, aliás, 1N não, né? Aqui nós temos 60 dias, então ao invés de 1N são 2 períodos, porque PME mais PMR, 60 dias, 2N. E aí sim, pedimos o PV. Voltando para a nossa calculadora, nós temos a seguinte situação. Vamos limpar a memória, FCLX, 1 milhão, FV, 2N, a ordem tanto faz, eu posso pôr o N ou o I primeiro, 5I, PV, 907.029,48. 907.029,48. Então, nós temos a seguinte situação. No valor presente aqui, 907.029,48. Agora, tanto esse 907 como a receita, como 666.666,67 já estão na data zero. Então, se a gente fizer um menos o outro, a gente tem o lucro econômico, ou o lucro a valor presente. Como que a gente faz isso? Usando a calculadora. Vamos lá. Então, nós temos aqui 907.029,48, 666.666,67 menos. E aí a gente tem 240, 362 e 81 como resultado. 240, 362, 81. Então, voltando para a nossa situação inicial, nós temos o lucro econômico, que é a diferença, igual a 240, 362,81 e não os 300 mil reais que a contabilidade tradicional sugeriria como diferença entre 100 mil e 700 mil. Então, para o acionista, essa informação é muito mais importante. E aí a gente pode simular outras situações, como, por exemplo, aumentar as vendas, mas esticar o prazo médio de recebimento e ver qual é o impacto disso a valor presente, olhando não o lucro contábil, mas essa informação de lucro econômico que é importante para a tomada de decisão. Certo, pessoal? Esse é o material complementar, isso não está tão detalhado assim no texto, né? Então, eu procurei fazer esse tutorial aqui para deixar isso mais claro para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo encontro, galera!